Olá a todos, dando sequência às palestras do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje vamos falar do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, com os itens 1 a 3. Para iniciar esta palestra, eu trago uma parte da obra O Livro dos Espíritos, no capítulo dos Prolegômenos, aonde os Espíritos nos colocam que deixarão de lado as misérias, questões de palavra, para só se ocuparem com o que é essencial. E aqui eles fazem uma referência a nós, encarnados, quando alcançarmos da evolução necessária para entendermos que, diferente de qualquer necessidade de rótulo, os conhecimentos religiosos devem, sim, elevar o nosso sentimento de fraternidade e nos colocar ao trabalho daquilo que é essencial. E eles também dizem que a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo para todos os que receberem as comunicações de espíritos superiores. Então existe uma unidade na comunicação dos espíritos superiores, sempre com esse foco da fraternidade, da elevação do nosso processo evolutivo e, claro, abrindo mão daquilo que não é essencial. Bom, o item primeiro desse capítulo nos traz uma conversa de Jesus com Pilatos, aonde Pilatos interroga Jesus se ele é o rei dos judeus, quando Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. E aí então Pilatos novamente o questiona, né? És, pois, rei? E Jesus lhe responde: tu dizes, sou rei. Então Jesus, nesta conversa, que está em João, capítulo 18, itens de 33 a 37, deixa claro que sim, é rei, mas que o seu reino não é deste mundo. E ele diz: não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então Jesus afirma ser rei e que a verdade é assim o seu testemunho. Bom, Kardec nos explica que, por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem da Terra. Bom, sabemos que, não sendo o seu reino que o reino dele então virá numa vida futura, sobretudo no plano espiritual. Então ele diz: esse dogma pode, portanto, ser tido como eixo de ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente da obra. Esse objetivo colocado por Jesus, esse alcance na vida futura, ele recai sobre todos nós, e é a única forma que nós temos de entender a complexidade da vida encarnada que temos, das tantas diferenças das existências, daquelas pessoas que desencarnam prematuramente, daqueles que vêm ao mundo tão rapidamente, ou das todas as diferenças sociais que vivenciamos, pessoas que nascem sob todas as possibilidades, aqueles que nascem sem nenhuma, os que nascem doentes, os que nascem limitados e aqueles que nascem na mais perfeita saúde. Todas essas diferenças só se justificam através da existência de uma vida futura, de uma vida após a encarnação. De outra forma, como poderíamos afirmar em justiça? Como poderíamos acreditar na justiça de Deus com tantas diferenças e apenas uma vida para ser vivida? Então, esses elementos todos reunidos nos dão a convicção da existência da vida espiritual, da vida além desta vida, e também nos traz a convicção de que essa existência é para nós uma oportunidade de ajuste, de melhoria, de desenvolvimento, né? Uma vez que sim, podemos entender a Terra como uma grande escola ou um grande hospital onde aqui estamos para tratamento. Bom, no item 3 ele diz: apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura, acreditavam nos anjos, consideravam-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Bom,
O que nós entendemos por anjo dentro do conhecimento já trazido pelos espíritos? São aqueles espíritos mais evoluídos, aqueles que já alcançaram um nível mais alto da evolução, que por ter essa referência, por serem capazes de servirem como exemplo, eles retornam aqui junto a nós para contribuir com o nosso processo, para nos ajudar na evolução, né? Aquela velha imagem que temos de uma grande escada evolutiva, da qual aquele que já alcançou um degrau mais alto pode se virar para baixo e ajudar os outros que ainda estão na subida. Então, os anjos, considerados pelos judeus, nada mais são do que espíritos que, assim como nós, estão no processo evolutivo, mas que já alcançaram um nível mais alto de evolução. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos. Então, essa era a visão dos judeus, que entendiam de imediato a observância, o retorno da boa prática através do ganho material. Então, reparem como os conhecimentos dos judeus eram muito ligados ao que eles podiam perceber da realidade que viviam. Então, não era possível, por exemplo, para Moisés, ou mesmo para Jesus, trazer as informações mais complexas a respeito da existência de um mundo espiritual, de uma vida futura, porque eles ainda não estavam prontos a seu tempo para compreender do que se tratava, né? Então, veja só como isso está expressado nesse capítulo. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Então, nós já sabemos que a necessidade de religião, ou de um rótulo religioso, ela é uma necessidade humana, sobretudo para nós encarnados. Espiritualmente, para os espíritos mais elevados, isso não é necessário, porque eles já entendem a necessidade da caridade, da prática do bem. Porém, nós, ao longo do processo evolutivo, dos tempos, das eras que vivemos aqui na Terra, nós vamos aprendendo de acordo com a nossa condição evolutiva. E mesmo hoje, em pleno 2021, nós temos grupos em diversos níveis evolutivos e lidando com diversas maneiras de perceber a religiosidade, a presença de Deus, os ensinos de Jesus, como a gente pode perceber em N diferentes comunidades. Então ele diz: mais tarde Jesus lhe revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. E aí é quando Jesus fala que ele não é, que ele é rei, mas que o reino dele não é deste mundo. Então Jesus começa a trazer uma informação que seria mais tarde consolidada pela presença dos espíritos a respeito de uma existência de um outro mundo, de um mundo espiritual, de existências variadas em mundos físicos diferentes, mas que ainda hoje é complexo de ser compreendido. Muitas pessoas, muitos agrupamentos não vislumbram essa ideia, né? Então é um processo que todos nós vamos passar e aprender. E ele diz: é esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino, lá é que ele se encontra na sua glória, e para onde voltaria quando deixasse a terra. E é interessante esse passo porque Jesus, sendo um espírito crístico, ele tinha naquele momento e tem todo o conhecimento a respeito dessas diferenciações, do momento em que ele chegou à Terra ao momento que ele saiu. Ele detinha essa informação, esse conhecimento, e ele foi aproveitando as oportunidades para nos trazer grandes lições que até hoje reverberam no panteão de religiões cristãs que temos, né? E você repare que dentro de nós ainda há uma dificuldade de aceitação dos seus ensinamentos, e para aqueles que aceitam o conhecimento, a dificuldade é colocá-las em prática, né? Que é outro passo no caminho evolutivo. Não apenas saber a verdade, mas, sobretudo, praticá-la. E ele diz assim: Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens à sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa,
percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não compreenderiam. E você repara que mesmo o conhecimento trazido por ele a seu tempo, ainda assim, não foi compreendido ou aceito, tanto que ele, sendo perfeito, sendo humilde de coração, acabou crucificado. Então, mesmo limitando o conhecimento, ainda a incompreensão levou à crucificação. Limitou-se, de certo modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Então, nós sabemos o nosso destino enquanto encarnados, que é o desencarne, e o desencarne nos levará ao mundo espiritual. Então, esse é um destino de todos nós seremos levados a ele. Então, nosso papel aqui é procurar entender esse caminho e utilizar os conhecimentos trazidos por Jesus com a agregação, com a vantagem dos conhecimentos que temos do plano espiritual, para tornar essa estada nessa escola, nesse hospital, mais proveitosa para nós e para o planeta, entendendo que a lei da evolução é uma lei natural, é uma lei de Deus. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para compreender a verdade. Então, com o Espiritismo, nós completamos o terceiro ciclo das revelações, até então, sendo que a primeira de Moisés e os 10 mandamentos, a segunda de Jesus com a Boa Nova, e a terceira é quando entendemos que os próprios espíritos da Terra redimidos, ou seja, aqueles que alcançaram um certo grau de madureza e evolução, podem voltar à Terra para ajudar no trabalho evolutivo geral de todos nós, né? E é como Jesus colocou, eu mandarei um outro Consolador que ficará com vocês para sempre. Claro, porque somos nós mesmos, no processo evolutivo, capazes agora de contribuir nesse processo. Bom, com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que as descrevem nas suas fases todas. Ou seja, os espíritos, testemunhas oculares da própria existência espiritual, nos vêm demonstrar, explicar, trazer informações, contar como é, dizer o que tem que ser feito, para que a gente possa não apenas aproveitar a existência material, mas sobretudo nos prepararmos para a existência espiritual, da qual todos, sem exceção, iremos e vamos vivenciar. A descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, e aqui eu abro um parênteses para falar da obra O Céu e o Inferno, quando temos relatos de espíritos que vivem literalmente no céu ou no inferno pós-vida, e eles relatam o porquê que eles se sentem vivendo dessa forma e o que levou a eles, enquanto encarnados, a esse resultado. Então essa obra ela é muito importante porque ela nos dá uma visão clara das nossas próprias atitudes e se estamos caminhando para uma experiência pós-vida de céu ou inferno. Da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, cada um aqui a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Então, fecha-se o ciclo quando Jesus diz: meu reino não é deste mundo, e que existe a justiça divina, sendo que nós somos os nossos algozes ou aqueles que vão nos libertar, através das nossas atitudes, das nossas construções, das relações que fazemos, somos os autores. E esse conhecimento nos dá a liberdade e a independência. Já não somos mais ovelhas como tínhamos antes, né? Ovelhas que são conduzidas para caminhos diferentes, porque nós somos os autores dos nossos destinos, a depender, é claro, das nossas atitudes. Então temos a liberdade, mas naturalmente também temos a responsabilidade sobre as nossas atitudes. Bom, para fechar essa palestra de hoje, eu trago uma passagem da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, onde ele diz: a lei superior do universo é o progresso incessante,
a ascensão dos seres para Deus, foco das perfeições. Então, repare como Leon Denis concorda com Kardec, que obviamente concorda com os espíritos a respeito da existência da lei do progresso, e é que é uma lei imparável, uma lei que nos atinge, assim como também aos próprios planetas, né? Ela é uma lei constante. Das profundezas do abismo da vida, por uma rota infinita e uma evolução constante, nos aproximamos dele. No fundo de cada alma está depositado o germe de todas as faculdades, de todos os poderes, cabendo a ela fazê-los eclodir por seus esforços e seus trabalhos. Então, olha aqui, mais uma vez representado o conhecimento do esforço próprio. Somos como aquela semente que tem a árvore dentro de si, mas o crescimento, ele é um trabalho nosso, individual. Então, Deus nos dá a perfeição em potencial, mas também a possibilidade de trabalharmos para alcançá-la. Visto sob esse aspecto, nosso avanço à felicidade futura são obra nossa. A graça não tem mais razão de ser. A justiça se irradia sobre o mundo, porque, se todos tivermos lutado e sofrido, todos seremos salvos. Então, repare que, se tínhamos, através da revelação de Moisés, um Deus colérico, um Deus de culpa, de castigo, era porque ainda estávamos numa infância do desenvolvimento. Com Jesus, alcançamos certa maioridade e passamos a perceber a existência de um Deus de amor, justo, porém amoroso, que nos dava, sim, a condição de escolha, e os resultados dessa escolha ficavam a nosso cargo. O Espiritismo e os conhecimentos trazidos pelos Espíritos agora nos dizem que somos independentes nas nossas atitudes e vamos colher aquilo que plantarmos, ou seja, já não somos mais guiados, somos os nossos próprios guias, e nós temos que ter então a maturidade de saber que o resultado dos nossos caminhos será fruto das escolhas que fazemos todos os dias. E é importante lembrar, sempre lembro Pedro quando ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, escolhas erradas acumuladas serão, sim, resultarão em dificuldades para nós, mas as pequenas escolhas certas que fazemos terão um poder muito maior de cura e melhoria em nossas vidas. Então é isso. Eu termino então a palestra de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.